de capa. Uhum. Nina, licenciada em Direito pela Universidade Metropolitana de Angola, Uau. atua atualmente como mentora de comunicação, oratória e facilitação no âmbito empresarial. Penso que para início de conversa isso é tudo. Quanto ao mais, as pessoas podem sempre ter um contacto direto com o meu perfil e conhecer um pouco mais da Jéssica, não é? Uau, Agora, uau, capitão, uau. tem que fazer cair por terra esse nome. Que apresentação é essa? Ou seja, quando as pessoas falam português, é diferente, não é? É. Então, vou pedir às pessoas que estiverem a nos acompanhar
e quiserem deixar alguma questão, já que o nosso tema é a questão da oratória, as pessoas que estão com receio ou têm receio de falarem ao público. Vamos aqui com a doutora aprender algumas técnicas para vencer esse medo. Então, gostaria que a doutora nos ajudasse, ou melhor, nos ajudasse já de primeira mão a explicar por que as pessoas sentem medo de falar ao público. Exatamente. Essa pergunta é muito interessante. Embora pareça ser simples de responder e pareça ser muito corriqueira, mas ela é extremamente importante. Antes de eu dar resposta a essa questão, eu gostava muito de agradecer a Catiana Manuel, a exímia financeira. Ela domina o assunto, que está aqui a mandar corações. Muito obrigada. Sei que está ligada e já agora agradeço imenso. Voltando à sua questão, doutor Euclides, quando nós falamos sobre a ideia de falar, passo o pleonasmo, ao público, o normal, o corriqueiro, e de acordo com alguns estudos nós conseguimos perceber que esse medo, esse receio, essa timidez de falar em público está no topo das pirâmides dos medos, por assim dizer. Ou seja, é um medo que se observa universalmente. Então, não sei se isso vai servir de conforto a algum dos nossos assistentes, das pessoas que nos estão a assistir, mas você não está sozinho nessa. Somos mais de 1 milhão. O que é que leva as pessoas a temerem tanto quando o assunto é falar em público? Existem enésimas razões e eu acho por bem trazer aqui, de forma organizada, algumas daquelas que eu considero serem os principais fatores que levam uma pessoa a temer falar em público. O primeiro deles, é importante aqui salientar que não são organizados de forma hierárquica, eu vou falando aleatoriamente. Mas o primeiro deles é justamente a falta de domínio do conteúdo que se quer abordar. Quando eu tenho domínio daquilo que eu vou falar, eu falo com segurança. Por mais que haja um receio ou um tremor inicial, à medida que eu vou falando, esse medo ou esse receio vem sendo dissipado. Mas quando não há uma preparação, quando não há um domínio daquilo que se quer abordar, automaticamente gera sobre quem fala uma insegurança. E essa insegurança, por sua vez, acarreta consigo o medo. Por isso é que eu recomendo sempre aos meus formandos que, quando se predisponham ou se predispuserem a falar para o público, é necessário que falem de assuntos que tenham domínio. Eu, como disse a princípio, sou licenciada em Direito, atuo como mentora de comunicação e oratória, mas eu não me aventuraria a falar, por exemplo, sobre finanças. É um assunto que eu não tenho domínio nenhum. Então é importante que saibamos que devemos abordar daquilo que nós temos ou sobre aquilo que nós temos domínio. Então, muitas vezes, as pessoas temem falar em público porque vão abordar um assunto que elas não dominam de todo. Para ser mais precisa, eu vou usar aqui um exemplo corriqueiro. Na universidade, muitas vezes, nós temos universidades, pessoas que estão no ensino médio e por aí vai. Temos aquele momento de defesas públicas de trabalhos. E o que é que acontece? Boa parte dos estudantes banalizam a preparação, banalizam o estudar, o treinar, o trabalho, e quando chega o dia da apresentação, por terem feito uma leitura rápida ou até mesmo terem decorado as falas, acabam temendo aquele momento de defender. Por quê? Porque não mergulharam no assunto, não dominam o assunto, não conhecem o assunto. Tirando essa questão da falta de domínio sobre o tema, nós também vemos como um fator, ou aquilo que leva muitas pessoas a temerem falar em público, é justamente a necessidade de reconhecimento. Dr. Euclides, um filósofo, dizia que nós somos seres eminentemente sociais. O ser humano tem uma necessidade inata de ser aprovado, de ser reconhecido
Vi aqui um comentário engraçado. Enfim, não quero citar nomes. Pois, temos esse desejo inato de ser reconhecido. Ou seja, quando nós recebemos um convite para falar para um determinado público, nós ficamos preocupados em como é que essas pessoas vão receber aquilo que nós vamos falar. E muitas vezes ficamos focados em: olha, eu quero, quando eu começar a falar, as pessoas elogiem, ou como é que eu vou sair nesta apresentação? Então, a expectativa depositada nessa ideia de falar em público, muitas das vezes, leva-nos a temer. Então, eu aconselho a não criarmos expectativas. Imaginem, por exemplo, se eu ou o doutor Euclides criássemos expectativas de: não, olha, aquela live tem que ser a live e tanto. Não sei como é que estaríamos a essa hora. Então, esses fatores levam muitas vezes as pessoas a temerem falar em público. Um outro fator que não é menos importante é que as pessoas têm receio de errar. Como disse, nós somos seres eminentemente sociais e queremos falar e sair-nos muito bem naquilo que nós vamos falar, então receamos. Eu não posso errar, acabamos fazendo altas cobranças e esquecemos-nos que somos humanos e que errar humano este, como se tem dito em direito. Penso que para início de conversa é importante os nossos espectadores, a nossa audiência, entender que o medo de falar em público tem enésimos fatores, mas eu trago como principais justamente a falta de preparo sobre o conteúdo, a expectativa e, certamente, o receio de parecer ridículo. Uau! Isso é uma aula que, se fosse para cobrar, seria muito cara. Doutora Jéssica, normalmente as pessoas que têm receio de falar, não é? Fora essa questão da doutora mencionar que é por não dominarem o assunto, muitas deixam-se vencer pelo medo por causa do frio na barriga, mas eles não sabem que esse frio na barriga acontece para todo mundo, pastor, os melhores oradores do mundo, os melhores cantores. Então, queria que falasse um pouquinho desse frio na barriga que as pessoas sentem inicialmente antes de começarem a fazer uma apresentação. Exato. O frio na barriga, ele é natural. E quando nós vamos falar do medo de falar em público, precisamos considerar ele de dois pontos de vista. O medo pode ser patológico ou até mesmo natural ou normal, se quisermos. Quando falamos do medo patológico, estamos aqui a nos referir da gagueira, estamos a falar também das questões traumáticas e tudo mais. Deste assunto cuidam os fonoaudiólogos, cuidam os terapeutas da fala, os psicólogos e companhia, todos esses parentes. E temos aí o medo natural ou normal. Esse medo muitas vezes acontece pelos fatores que eu já mencionei, mas o que nós devemos levar em conta é o facto de que, no fundo, todos nós receamos falar em público, porque é natural temermos o desconhecido. Nós tememos aquilo que nós desconhecemos. Eu vou falar para um público que eu posso conhecer uma ou outra pessoa, mas não conhecê-lo todo. Então, como humana que sou, é natural que eu me preocupe. Quando eu for falar, como é que as pessoas vão receber? Será que eu vou falar de acordo àquilo que as pessoas precisam ouvir? Então, esse receio que temos inicialmente, ele acaba sendo natural, não é? Porque desconhecemos quem vai ouvir, como as pessoas vão reagir, e muitas vezes esse medo até é consequência das reações das pessoas que nos assistem, da nossa audiência. E eu vejo que, se calhar, estamos a olhar para o medo de falar em público e estamos a resumi-lo apenas àquelas pessoas que gozam de um palco, de um púlpito, de uma tribuna para falar. Mas é importante que todo mundo aqui se sinta incluído. Falar em público, estamos aqui a abarcar as pessoas que tencionam questionar em sede de uma palestra, os colaboradores que querem, por exemplo, emitir uma ideia em sede da sua empresa e tudo mais. Falar em público.
esse medo, esse frio na barriga é entendível, é natural, é perceptível, é normal. Mas quando ele come, por assim dizer, metade da apresentação, já não é um medo natural. É um medo consequência, por exemplo, do receio de parecer ridículo ou até mesmo da falta de domínio daquilo que vai ser dito. Porque senti-lo inicialmente é porque, como já referi, temos medo do desconhecido. Mas quando esse medo é arrastado, então a questão é um pouco mais profunda. Uau. Então, quando sentirmos o frio na barriga, não é para parar. Não, de modo nenhum. Aquilo é avançar, aquilo é avançar. Precisamos sempre, sempre avançar. Esse medo não vai nos largar. Porque se tivermos que parar, seremos imobilizados a todo momento que tensionarmos falar em público. O medo é natural. Uau. Está aqui o Sócrates Cavarão. Cavalhão. Então, É, gostaria que quem está a nos acompanhar e quiser deixar alguma questão para a doutora, esteja à vontade. Ela diz aqui, o David Mendes, este conselho é para o Nice Zulu, queria debater com todos. O Leandro Real diz, vocês são incríveis. Uau, obrigado, Leandro. obrigada, Leandro. Obrigado. Incrível és tu que estás só acordado. Acompanhar a live. A Elne Realeza deixa 3 corações, 4. Está aqui a Catiana também. Prontos. Então, quem quiser deixar alguma questão, fica à vontade para deixar. Doutora, outra questão é, eu por acaso sou meio gago. E no princípio da minha jornada enquanto líder, esse foi um dos meus entraves. Mas eu, depois de algum tempo, consegui dominar isso. Ou seja, eu só gago quando eu quero. Existem situações em que tu nunca vais a perceber que eu de facto sou gago. Qual seria a técnica ou qual o conselho que eu deixaria para alguém que também é gago? Porque tem gagos que não conseguem mesmo falar nada, que travam totalmente. Então queria perceber o que é que de facto acontece quando a pessoa tem esse problema. Exatamente. É uma questão bem colocada. Eu penso que a minha resposta vai basear-se no seguinte: nós precisamos entender, porque às vezes as pessoas olham para a oratória como um curso milagroso, não é? As pessoas tendem, e eu até costumo dizer que a oratória é confundida com muita coisa. A oratória é confundida com retórica, a oratória é confundida com língua portuguesa, a oratória é confundida com terapia da fala, com fonoaudiologia. É que as pessoas, quando o assunto é voz ou falar, acreditam que a oratória tem o poder de resolver tudo isso. Só que não. No tocante a essa questão da gagueira, a gagueira tem níveis. Existem aquelas pessoas que têm essa dificuldade mais acentuada e o melhor lugar para, se calhar, resolver essa questão é mais para a área medicinal ou ligada à medicina, por assim dizer. Porém, existe aquela gagueira num nível que pode ser controlável. Em oratória, nós usamos muito uma técnica chamada pausa, que é também uma das formas de dar ênfase às nossas palavras ou às nossas abordagens. E o meu conselho aqui seria que para aquelas pessoas que têm um nível de gagueira não muito acentuado, toda vez que se sentissem tentados a gaguejar, pausassem. Porque a pausa não é má de todo. A pausa evita questões como as nossas muletas de apoio, os famosos vícios de linguagem. Em vez de eu dizer eu faço a pausa, lembro do que eu quero dizer e depois falo. Porque esse período de pausa, aliás, permite que o ouvinte ou o interlocutor conceba a ideia que foi dita anteriormente e venha digerir ou até mesmo assimilá-la. Então, se eu sou gaga, vamos aqui falar de uma gagueira que pode ser controlada e num nível pouco acentuado. Toda vez que eu me sentir tentada a gaguejar, eu preciso pausar. Contanto que as pausas não sejam longas, contanto que as pausas não sejam demoradas, ou até mesmo posso fazer o recurso à repetição. Se a palavra que eu quero dizer depois é
leva-me a gaguejar, então eu posso repetir a palavra que eu disse antes, de modos a assimilar e até mesmo projetar como é que eu vou falar a palavra a seguir. Então, penso que esses dois pontos ajudam as pessoas que são gagas moderadamente a não gaguejar tanto quando falam. Agora, se o problema for muito acentuado, o recomendável mesmo é, se calhar, um terapeuta da fala e um fonoaudiólogo. Uau, muito bem, doutora. Olha, o pastor Luís Gonga, acho que a doutora conhece, quer deixar um abraço ao doutor, pastor Luís Gonga. Ele Grande doutor. pergunta, doutora Nobre, gostaria de saber se a comunicação é mais técnica ou mais mental? Ok. É uma pergunta. Se eu não tiver entendido bem a questão, peço ao doutor Gonga que se calhar desmistifique, mas eu vou responder como entendi. A comunicação é mais técnica ou mais mental? Esta questão eu responderia de duas formas. Vai depender do fórum em que estamos inseridos. A quando da confecção da sebenta que eu uso no meu curso de oratória, existe um capítulo que nós chamamos de vocabulário. E aí eu elenco vocabulários que devem ser evitados. E um deles é as expressões técnicas. Por que eu digo que a comunicação pode ser técnica e mental ao mesmo tempo? O que vai definir ou descripar um do outro é o fórum. Quando é que eu vou fazer recurso a vocábulos técnicos, por exemplo? Quando o público que me está a ouvir tem domínio daquela mesma expressão. Deixa falar português. Quando mais novos, isto acredito que na quarta ou sexta classe, nós estudamos alguns elementos da comunicação. Nós vimos o emissor, vimos o receptor, a mensagem, o canal, vimos o código e o contexto. E para resumir, nós aprendemos que o código precisa ser percebido pelo emissor e pelo receptor. E quando isto não acontece, automaticamente gera o ruído da comunicação. Expressões técnicas. Pessoas ligadas, por exemplo, à banca, entendem expressões como crédito, entendem expressões como débito, entendem expressões como empréstimo, talvez. Numa circunscrição, num contexto, num ambiente em que todas as pessoas sejam ligadas, por exemplo, à banca, falar essas palavras não soa estranho. Agora, vamos fazer a inversão. Um bancário, não sei se é assim que se diz, uma pessoa que trabalha no banco, um financeiro, um auditor, sair daquele contexto banco para, por exemplo, uma igreja, aonde encontra-se um público mesclado, um público variado, tem pessoas de todos os tipos, de todas as etnias e de todas as formações, não vai entender a expressão técnica que o bancário usa naquele ambiente. Não sei se me faço perceber. Sim. Então, a comunicação pode ser técnica contanto que o contexto seja técnico. E ela é mental, mas esse mental pressupõe a quê, exatamente? É isto que eu queria perceber. Eu acredito que ele quer saber se tem a ver com o psicológico. A pessoa derrotar-se psicologicamente ao tentar transmitir uma mensagem. Ou seja, como é que eu posso dizer? Baixa estima, é assim que se diz? Sim, sim. Baixa estima, sim. Sem autoestima, penso que... Exato. Se bem que esse alto não é de altura, é de alto próprio, não é? Autoestima. Porque quem tem uma baixa estima tem dificuldade de se comunicar, acredito. Ok. Ou então, já que foi para essa direção, doutor Euclides, será que a pergunta, doutor Gonga, se estiver aí, por favor, esclareça. O doutor quer saber se o fator comunicação está mais ligado às capacidades, não diria capacidade, mas ao ser técnico, à formação em si, ou... Doutor, é que está difícil entender a pergunta mesmo, confesso. Enquanto o doutor vem, mas acho que já deste um bom parecer relativamente à questão.
Tem aqui o Sócrates Ok. também que pergunta, o Sócrates Cavarão, ele Certo. questiona: eu sempre tive a ideia de que não tenho o frio na barriga. No entanto, me aprofundando melhor sobre a oratória, eu fui dar conta que, na verdade, eu não me importava como deveria, né, o meu discurso, preparar o meu discurso, acho que é isso que ele queria dizer. No entanto, o exercer a liderança me obrigou a valorizar o meu discurso. A questão que tenho é: existem eventualmente líderes que dominam a oratória? Qual é a relação que existe entre a oratória e a liderança? É uma pergunta muito sábia. Por acaso, é muito sábia e eu costumo dizer que a oratória, a liderança têm uma relação de indissociabilidade, porque todo líder precisa ser um bom orador. Embora nem todo bom orador é necessariamente um bom líder. Porque a oratória, apesar de ser aquele conjunto de técnicas que auxiliam-nos a falar em público, ela é muito mais do que isso. Um bom orador sabe comunicar com as pessoas, sabe lidar com as pessoas. Então, não tem como eu estar numa posição de liderança e não ter essa facilidade, esse craquejo, essa capacidade de me comunicar com as outras pessoas. E esse comunicar não deve ser visto limitadamente só o facto ou a capacidade de sermos falantes, não. Porque falar todo mundo fala. Mas uma pessoa que lidera precisa saber como falar. O tom de voz precisa ser acertado, certo, melhor dizendo. As palavras precisam ser selecionadas. Um líder não fala por falar. Um líder precisa primeiro refletir e entender qual é o impacto que a palavra que ele proferir vai gerar no liderado. Porque tem-se dito corriqueiramente que há uma diferença entre líderes e chefes. Chefes não se importam muito em como as outras pessoas vão se sentir ao ouvirem o que ele vai dizer. Mas o líder tem um condão pedagógico, ele naturalmente tem aquela habilidade de falar para ensinar, falar para remediar ou até mesmo evitar que esse erro seja cometido futuramente. Então, eu respondo que há sim uma semelhança, uma ligação, se quisermos, e vou mais longe. Há uma relação de complementaridade entre a oratória e a liderança, porque um bom líder precisa necessariamente ser um bom orador. E se existem líderes que não têm esse domínio da oratória, aconselho a preocuparem-se mais com essa questão, porque à medida que os tempos vão passando e esse dinamismo da sociedade, hoje em dia, não falar já é um requisito para não liderar. Não Boa. falar é eterno. O pastor doutor Luiz Gonga deixou, que seja, ele tentou esclarecer a questão. Ok. Ele Eu diz: aqui não doutora, tenho vejo, muitas mas vezes na igreja pode a reiterar. comunicação. Ele diz: doutora, muitas vezes na igreja a comunicação é muito mais mental ou técnica. Não sei se complicou, doutora. Acho que ele quis saber, mas no âmbito igreja. Muito E mais mental. quando, não sei, vou tentar também desmificar aquilo Tem, que o pastor quer por favor. saber. O que está a complicar-me na questão é a expressão mental. Eu não sei se Sim, é mental, se é psicológica, se é. Mas, por eu acho que favor. é psicológica. Acredito que seja psicológica. Ou seja, acho que ele quer saber o seguinte: para ser um bom orador, devemos ter as técnicas ou devemos saber falar de formas a, como se diz na Ok, gíria, internamente das pessoas e convencer? ok, Não sei se é isso. ok, ok. Percebi. Percebi agora que me esclareceu. Quando nós vamos falar para o público, é importante conhecermos o público, certamente. E quando falo sobre conhecer, é porque existem vários públicos. Nós temos um público infanto-juvenil, temos o público feminino, temos o público adulto, por assim dizer, e aí vai, há uma sequência, não é? E quando nós temos o domínio
de quem é o público que nos vai ouvir, nós conseguimos adequar a nossa abordagem, o nosso conteúdo àquele respectivo público. Igreja. Igreja é um lugar onde encontramos pessoas de todos os tipos e espécies, dentre os mais entendidos e os menos entendidos. E por se tratar da palavra de Deus, essa palavra precisa ser acessível. Nós, quando vamos fazer uma observação, e eu estudo muito a pessoa de Jesus Cristo, porque para mim é o melhor orador, não é, que existe. Eu procuro apegar-me a detalhes que Jesus apegava-se para me tornar uma pessoa mais simples, porque infelizmente hoje nós confundimos oratória ou saber falar com a quantidade de complexidade que a nossa fala tem, mas não é necessariamente isso. Então, a abordagem de quem lidera uma igreja, a abordagem de quem pertence a uma igreja, de quem fala a um público cristão, por exemplo, ela não pode ser de todo técnica, ao mesmo tempo também não pode ser de todo psicológica, e aqui eu falo psicológica no sentido de retórica, fazer recurso a, como é que eu diria, a persuasão, não é? Para justificar ou convencer as pessoas a fazerem alguma coisa que não seja moralmente certa. Não é por esse caminho. Então, não pode ser nem muito técnica, nem muito psicológica. Ela só precisa ser real, nesse caso, verdadeira e natural. Não sei se estamos a chegar aonde o Dr. Luiz quer, mas é sobre isso. A abordagem, a comunicação precisa simplesmente pautar-se na verdade, mas ao mesmo tempo tem de ser uma linguagem acessível a todo mundo, onde o instruído compreende o que está a ser dito, o que não tem instrução também compreende o que está a ser dito, porque a palavra de Deus precisa ser acessível a todas as pessoas. Uau. Espero eu ter respondido, doutor. Entrou agora na live a minha filha. Ela é minha filha não biológica, mas é a minha primeira filha. É a Ok, já Braulia sei. Braulilde. Ela também é comunicóloga, jornalista. Uau! Ela diz assim, acho que ela quer ajudar na questão do pastor. Ela diz que a comunicação é muito mais técnica ou mental. Né? Ela diz, os dois são necessários. Primeiro, envolvemos o fator mental, porque se não acreditarmos, não vais fazer acontecer. Se romper os limites da mente, você comunica normalmente. E por outra, é crucial envolvermos a técnica, tal como explica a doutora. Uau! Um beijo à minha filha Braulia Braulilde. Ela diz, continuando, né? Usamos a técnica em função do contexto. Minha percepção sobre a questão colocada. Muito obrigado, filha. Doutora, antes de fazer as 5 perguntas que eu separei para... Para mim, travou aqui, eu não consigo vê-lo movimentar-se. Melhorou? Não. Mas enfim, consigo ouvi-lo perfeitamente, só não está Pronto. estático aqui. Uhum. Vamos ver mais aqui alguns comentários antes de fazer algumas questões. Quem quiser deixar alguma questão, pode deixar, por favor. O Wagner diz, boa noite, doutora Jéssica Nobre, estou contigo sempre, naquele âmbito. Wagner, qual é o sobrenome, por favor? Wagner Duarte. Wigner Duarte. Wigner, Dr. Wigner. Ele diz, força nesta caminhada. Uau. Muito obrigada, amado. Uau. Pronto, eu acho que já não temos nenhum comentário. Quem quiser deixar alguma questão, doutora, aproveite. Eu separei algumas, doutora, que eu acho que são pertinentes. Certo. Para algumas que estamos a acompanhar. E a primeira questão, a doutora já falou, não é? Questões técnicas, práticas, não é? Como é que eu consigo gerir o meu medo? Porque acredito que a comunicação agora está na base o principal problema é o medo, não é? De falar em público. Vamos supor que eu vou subir agora numa tribuna e tenho que falar. Alguma técnica para gerir o meu medo? Certamente, certamente. Existem mil e uma técnicas para gerir o medo de falar em público, que é um medo que tem assolado muitas pessoas, se bem que tem sido extremamente acentuado em algumas realidades e em outras não. Eu vou sempre começar desta forma, porque para mim, quando nós dominamos aquilo que nós vamos falar, é um pouco mais fácil de lidar com o assunto, com os obstáculos que advierem. Doutor, confesso que a sua imagem está mesmo travada aqui, eu não consigo ler os seus movimentos, não. Parece que estou sozinha. Deixa eu ver se eu...
Olha, isso já aconteceu comigo uma vez. Eu tive que usar um outro telefone. Se tiver alguém em casa que tem outro telefone, vais conseguir ver meus movimentos. Ok. Isso acontece às vezes quando a rede está em baixo. Eu me vejo Ah, apenas e a pessoa fica tudo preto ou travada. ok, ok. Então, se Tá tiveres bem. alguém em casa que tem um outro smartphone, podes Hum, acompanhar vendo parte do outro Ah, telefone. tá bem. Mas continua na Exato. mesma? Sim, sim, por acaso continua. Mas vamos avançar. Vamos avançar. Só vais me ouvir hoje. Não vais... Era só no final da live Infelizmente. é que vai ver o meu. Isso aconteceu comigo uma vez por acaso. Já aconteceu comigo, sim. Ok. Exato. Então, a primeira técnica para vencer o medo de falar em público é optar em falar aquilo que se conhece. Exato. E mais do que falar aquilo que se conhece ou aquilo que se domina, é importante treinar, porque há toda uma preparação antes de nos desafiarmos ou antes de aceitarmos falar para um determinado público, porque aqui não é sobre falar com o público, é mesmo, ou melhor, não é sobre falar para o público, é sobre falar com o público. Requer um pouco de mais craquejo, mais intenção, mais emoção. Então, a primeira dica, a primeira técnica para vencermos o medo de falar em público é termos o domínio do que vamos falar e certamente treinarmos muito. Em comunicação, nós temos dito que existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E às vezes o nosso medo tem sido atrofiado ou tem nos atrofiado ao ponto de fazermos também essa parte não verbal da comunicação, que é muito importante, acabando por cair por terra ou até mesmo sendo deixada de parte. E isso muitas vezes atrapalha a nossa apresentação. Então, eu preciso, por um lado, ter o domínio daquilo que eu vou falar, treinar o suficiente para, caso o medo me acometa, eu ainda assim consiga manter o meu discurso. Uma outra questão é sobre os olhos. Nós ouvimos muito que, olha, quando tu estás a temer ou estás com medo de falar em público, procure olhar na parte de cima da cabeça das Já pessoas, ouvi essa. ou até mesmo procure alguém simpático na plateia e fixe o olhar. Eu, sinceramente, não costumo aconselhar muito isso. O que eu aconselho é manter o contacto visual, mas de forma distribuída, ou seja, o orador precisa distribuir o olhar pela extremidade da sala, olhar a todo mundo, porque isso mostra ao ouvinte, ao interlocutor, que o orador tem o domínio daquilo que está a falar e está seguro de si. Então, é importante distribuir o olhar para a sala. Evitar, por exemplo, andar de um lado para o outro, porque isso mostra insegurança, isso mostra inconstância. É permanecer num lugar e andar quando necessário. Mas até esse andar precisa ser estratégico. Ok? Então, dominar o assunto, manter o contacto visual, treinar o conteúdo. E uma outra dica que tem sido vista como menos importante e sinceramente ajuda-me muito é chegar a tempo nos eventos. Foi convidado para falar em público, vai ter uma missão importante na igreja, seja onde for, chegue cedo. Porque essa pontualidade ajuda-nos a nos familiarizarmos com o ambiente, a acalmarmos os nervos e nós conseguimos ver as pessoas chegarem. Conseguimos estudar as mesmas, conseguimos muitas das vezes espalhar sorrisos, simpatia, e porque isso dá-nos uma sensação de domínio daquilo, das pessoas, do lugar, do ambiente em si. Então, a pontualidade também ajuda a erradicar o medo. Um outro ponto é estudar o público que nós vamos falar ou fazer a apresentação. E esse estudo pressupõe mesmo investigar quem são as pessoas que vão ouvir-me. Vou palestrar para quem? São jovens, são crianças, são adultos, são mulheres. Nós sabemos que quando nós vamos falar para um público feminino, por exemplo, as mulheres são ótimas ouvintes, não é porque sou uma mulher, claramente. As mulheres são ótimas ouvintes. Doutora Euclides, está aí? Estou a ouvir, doutora.
Ah, ok, porque aqui mesmo está sozinha. Exato, as O mulheres são. Orlando disse, é a rede da Unitel. Ah, Um abraço ao Orlando, está aqui também em Portugal. Ele, por acaso, é angolano, também está cá. ok. Não falem mal do próximo mais próximo, se faz favor. Exato, então chegar cedo ajuda muito. Conhecer o público também. Não sei se o doutor lembra e chegou a acompanhar pelas redes sociais. Quando esteve aqui em Angola, o cantor, eu só sei que ele é um negro alto, esqueci-me o nome. Quem souber aí ajuda-me, por favor. Cantava uma música como anda pra cima, vai, uma música assim. Quando ele chegou aqui, de certeza, isso é só para esclarecer essa questão de conhecermos o público. Ele estudou muito sobre os angolanos, investigou e tudo mais. E quando ele chegou aqui, ele fez recurso a uma dança e a uma música que estava a se ouvir muito na altura aqui e o povo vibrou junto com ele. Porque o que é que Sabe isso quem traz? é? O nome dele, eu esqueci-me. Eu também esqueci. É um jovem grande. Dizem que é parecido com o Igor Benza. É este. Exatamente, Eu olha, também aquele esqueci o nome dele, por acaso. Alguém aí vai falar o foi nome daqui a pouquinho. Os jogadores estão atentos. este aí mesmo. Pronto. Ele estudou-nos tão bem que quando chegou, fez recurso aí à dança que estava na moda, colocou a bandeira e usou até algumas expressões que nós usávamos, como o bué, o fiche e tantas outras. O público vibrou com aquilo. Ele demonstrou que fez o trabalho de casa e transmitiu a nós, como público angolano, um sentimento de pertença e sentimos-nos especiais naquele dia. Ele considerou-nos. Então, essa técnica também pode ser usada pelos oradores quando vão falar para um público. É conhecer, porque quando tu conheces, eu vou sempre reiterar a frase de que o desconhecido dá medo. Quando nós conhecemos para quem nós vamos falar, é mais fácil de lidar. O medo não nos acomete tanto assim. Então, doutor Euclides, essas são as minhas dicas ou algumas das técnicas que podem ajudar-nos muito a vencer o medo de falar em público. Muito obrigado. São respostas muito assertivas. Obrigada, todos os dias aprendo. Muito obrigado, doutora. Arlene disse, meu líder, estamos juntos. Obrigado, Arlene. Tem mais duas questões aqui nos comentários. Não são três, mas vou começar com o Igner Léo Duarte. Santana, tá aí o Igner. Léo Santana, exato. Quem respondeu foi o O Igner. Igner, O Igner gosta adoro. muito de música brasileira, o Igner. Ele Ele é faz bom. uma, ela que faz uma questão. Como controlo o nervosismo antes de começar? Como controlo o nervosismo? Quem questionou, por favor? É o Igner Duarte. Ah, ok, o Igner, grande doutor. Eu tenho uma grande consideração por este doutor. Estudamos há alguns anos e há coisa de um ano, não vou dizer de meses, de um ano ainda falava sobre ele com alguém muito próximo. Penso que vai recordar Oswaldo Quinanga. Exato, doutor Wigner. Pode reiterar a questão, doutor Euclides, por favor? Ele questiona como controlo o nervosismo antes de começar. Exatamente. Na verdade, nós, na condição de oradores, ou quando nos predispusemos a falar para as pessoas, precisamos sempre de ter um preparo antes, não é? E o nosso nervosismo vai ser sempre em função do quanto nós estamos preparados para falar. E eu disse e repito que sentir esse nervosismo é natural, mas é por um curto tempo. A pergunta é por que esse nervosismo vem? Em quais circunstâncias o doutor se sente nervoso, por exemplo? E se tratar de um nervosismo ou de um medo natural, ele é apenas consequência daquilo que o doutor não sabe que virá, ou seja, não sabe o que se espera, não sabe como vai se sair, não sabe como vai ser recebido pelo público que vai falar. Então, é importante sempre manter a calma, a posição do nosso corpo, o pensamento positivo ajuda muito nessa hora. Se eu já estou nervosa, eu preciso evitar ao máximo me movimentar de um lado para o outro, porque isso vai sempre denunciar o meu nervosismo
preciso manter a calma e confiar na minha preparação, naquilo que eu treinei para falar, enquanto eu me preparei para aquele momento especificamente. Evitar, por exemplo, fazer recurso a objetos, apertar garrafas, bater esferográficas, esfregar as mãos, isso só nos deixa mais nervosos ainda. Então, o melhor é sempre respirar fundo, manter a calma, evitar andar de um lado para o outro a todo tempo e durante esses poucos minutos, certamente o nervosismo dissipa e aí o orador tem mais liberdade sobre a apresentação ou o conteúdo a passar. Boas, muito obrigado, doutora. Olha, está aqui a Ernelisa Gomes. Um abraço à Ernelisa. Ela, por acaso, pediu-me que me partilhasse o link para cá está à espera da live já há um tempo. E obrigado por, mesmo com atraso, tu entrares, Ernelisa. Ela questiona, tem uma questão. Como posso evitar as palavras repetidas? Tipo, aquelas palavras tipo, acho que as pessoas usam muito, né? Repetidas ao falar ao público. Exemplo, falas e colocas sempre a palavra bem, bem, ou não, não, ou entre outros. O que eu posso fazer para cortar isso? Será que advém do medo? São os famosos vícios de linguagem. Ele advém do medo, sim, mas não só. Estamos a começar a chegar aonde eu queria. A oratória é uma habilidade muito ciumenta, doutor Euclides e Elisa, no caso. Ernelisa. É uma... Elisa? Ernelisa Gomes. Nome peculiar. Ernelisa, por acaso. Ernelisa, boa. Exatamente. Dizia que a habilidade, ou seja, a oratória é uma habilidade muito ciumenta. Porque a oratória ela não permite que tu sejas uma coisa num fórum e outra no outro. Quem quer ser um bom orador precisa ser-lo dia após dia. Ou seja, é transformar a oratória em modus vivendi, no modo de vida habitual. E muitas vezes esse vício de linguagem ou esses vícios de linguagem, e eu às vezes costumo chamar muleta de apoio para o pleonasmo, são consequências de, com todo o respeito, um vocabulário econômico e a falta de leitura. E vou mais longe. Também a falta de associação com pessoas que falam como nós gostaríamos de falar. Quando falo sobre vocabulário econômico, é estarmos habituados a repetir os mesmos termos a todo o momento. Isso empobrece de tal forma a forma como nós falamos, passa a redundância, que quando nos faltarem palavras, nós vamos fazer logo recurso àquela muleta ou até mesmo aquele vício, né? Tipo, e geralmente nós fazemos recurso a essas muletas quando esquecemos o que vamos dizer a seguir ou quando estamos até mesmo a procurar o que é que vamos falar para preencher aquele vazio. Porque as pessoas acreditam que pausar na comunicação é errado, só que não. Fiz menção à questão da leitura. Eu faço parte daquela geração que olha para os livros como os gatos olham para o sal ou para o fruto, como se diz. E principalmente à medida que a sociedade vai dinamizando, nós temos menos tempo para parar e ler um livro. Mas eu não tenho outras formas de dizer senão que a leitura é imprescindível quando se quer falar bem. Quem lê um livro, disse Albert Einstein, nunca mais é a mesma pessoa. E os livros balizam-nos de tal forma, trazem vocabulários ou vocábulos novos. Isso vai ajudar-nos naqueles momentos em que nos faltarem palavras. Gosto também de fazer menção, para responder a essa questão, ao facto de dominarmos a língua portuguesa. Mas esse domínio não é nos transformarmos em novos Camões. Não.
mas é dominar e entender o básico. E para quebrar esses vícios de linguagem, eu recomendo sempre dominar sinônimos. Dominar sinônimos, por quê? Porque os sinônimos são palavras idênticas, certamente. Vamos admitir, por hipótese, a palavra grande. Doutor Euclides, eu conheço a palavra grande e sei que sinônimo de grande também pode ser imenso, pode ser gigantesco, pode ser vasto e tantos outros vocábulos. Podemos fazer recurso a uma outra palavra. Pequeno, por exemplo. Pequeno também pode ser diminuto, reduto, medíocre, exíguo, objetivo e tantos outros. Quando eu tenho domínio dos sinônimos, automaticamente eu agudizo o meu vocabulário e quando me faltam palavras, se eu me esquecer do grande, eu faço recurso ao imenso, contanto que os sinônimos estejam dentro do contexto. Então, se quisermos acabar com os vícios de linguagem, precisamos aprender a pausar, ler livros e, certamente, estudar sinônimos das palavras. E essa leitura precisa mesmo ser produtiva. Eu gravei um vídeo recentemente e falava sobre a leitura produtiva, porque não é só sobre ler. As pessoas leem e quantas pessoas já leram e dizem, eu já li tantos livros, mas já nem lembro do que li. É que o nosso cérebro, quando nós lemos com objetivo e lemos de forma produtiva, ele armazena informações. E leitura produtiva é, por exemplo, eu não tenho um livro aqui, mas se tivesse mostrava, eu acho que eu vou pedir daqui a instantes. Eu uso marcadores quando vou ler um livro e cada cor tem um significado. Por exemplo, a cor laranja é para destacar palavras de uso pouco corrente ou palavras que eu desconheço. Essas palavras eu vou marcando, busco o significado e por semana eu escolho 4 palavras e eu tenho a obrigação de colocá-las nas minhas abordagens, nos meus discursos, nas minhas conversações. Então, isso ajuda-me a assimilar aquilo. E raramente eu faço recurso a muletas, porque essas técnicas ajudaram-me imenso. E eu só falo daquilo que funciona comigo. Espero ter respondido a qualquer coisa. Ernelisa, o doutor pastor Luiz Gonga, ele faz as minhas palavras, das suas palavras às minhas, ele diz o seguinte: ensinamento com excelência. Uau! De facto, estamos a aprender, como a doutora sempre tem dito, aprendendo, não é? Conforme também enfatiza aqui a Janete Ferreira, aprendendo, reticências. Também está conosco a Célia Golfa, diz parabéns, doutores. O Wigner está aqui conosco. Pronto, o pastor doutor deixa mais uma questão. Eu acho que já foi respondido, mas a doutora pode dar uma pincelada. Ele pergunta, doutora Nobre. Sim. Instante. Agora consigo ver os comentários. Vi aí a Ernelisa dizer vocabulário pobre. Não, Ernelisa, pobre não. Vamos mesmo usar econômico. E eu vou explicar nos próximos vídeos o porquê. Porque as palavras em oratória têm um poder próprio. Pobre não é mesmo econômico. Econômico. O Major deixa mais uma questão. Ele pergunta, doutora Nobre, a timidez é ausência de capacidade ou excesso de medo do julgamento? Olha, doutor Euclides, categoricamente eu digo que a timidez é os dois. Em algumas pessoas ela vai atuar como o medo e noutras vertentes. Pode reiterar a questão, por favor? Ele questiona. Doutora Nobre, a timidez é ausência de capacidade, ou seja, não está preparado, não sente-se confiante, ou é excesso de medo do julgamento? Exato. Insisto em dizer que pode ser os dois, sim. A timidez pode muitas das vezes ser consequência da ausência de